Bom, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui hoje, né, com todos vocês, com todas vocês. E a minha ação aqui hoje, o convite que eu faço a vocês é uma reflexão, né? A reflexão também tem esse caráter. Nós temos para trás 3 5 de novembro, né? 18, 17, 16. 5 de novembro é uma data que não se esquece e não se deve esquecer. Os moradores de Bento Rodrigues, aqui perto, né, eles jamais vão esquecer. Muitos de nós conhecemos Bento Rodrigues a partir do dia 5 de novembro de 2015. A partir das 4 horas da tarde de 5 de novembro de 2015. Mesmo assim, mesmo nessa forma de encontrar Bento Rodrigues, nós que não éramos moradores de lá, as pessoas distantes de outras cidades, de outros estados, de outros países, mas aqui perto, né? Aqui perto, muitas vezes, a própria cidade, o próprio nome da cidade era confundido, ou com Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, ou com Bento Ribeiro, um bairro da zona norte do Rio, perto de Madureira. E esse lapso, esse desconhecimento, ele não foi pequeno. Em várias rádios, à época do rompimento da barragem de Fundão, eu mesma ouvi Bento Rodrigues ser chamado de Bento Ribeiro e Bento Gonçalves, provocando, inclusive, mais confusão ainda em relação às informações. Muito bem. Esse desconhecimento, das outras pessoas, pode ser desculpável, mas temos que tomar esse caminho e ir em direção àquele lugar, àquele momento, e fazer uma reflexão sobre o tempo, uma reflexão sobre o presente e os vários passados que estão ali em Bento Rodrigues, para que esse luto que está sendo feito desde 5 de novembro de 2015 e que não acaba agora em 2018, continua para aqueles moradores não só de Bento, mas de Barra Longa, Paracatu de Baixo e até o Espírito Santo, como todos sabem, em Regência. Muito bem. Nos veios do tempo, a terra, as águas e suas gentes. Ali, aquilo que não aconteceu, aquilo que o tempo não viu, aquilo que o tempo não presenciou, a sirene. Aquilo que os moradores de Bento ficaram por ter. Naquele 5 de novembro, foi. Não, perdão. Naquele 5 de novembro, em que as pessoas saíram, né, e não amanheceram 6 de novembro em Bento Rodrigues, elas tiveram uma quebra na experiência, uma quebra no tempo, uma quebra que elas foram resgatar de formas diferentes, através da memória, através de várias buscas, e também quando elas conseguiram voltar a Bento Rodrigues, né? E encontraram lá aquilo que elas tinham mais medo, né? A destruição. Nós conhecemos Bento Rodrigues num outro tempo. Nós conhecemos Bento Rodrigues, muitos de nós, né, dessa forma, né, destruída. Nós conhecemos Gama, Barra Longa, Paracatu de Baixo,
pela lembrança que não é nossa, a lembrança daquelas pessoas. Aquele passado que elas perderam as condições de materialidade para voltar a ele. Agora, realmente só resta a memória e alguns pequenos resgates. E nesses resgates é que eu vou me ater agora. O jornal A Sirene, número 1, em março de 2016, na seção A Gente Explica, faz um glossário sempre da situação, naquele momento, naquele presente. E logo no primeiro número, quer dizer, o primeiro é o 0, logo nesse momento muito imediato daquilo que as pessoas tinham passado, começou a vir uma elaboração. Começou a vir a elaboração daquilo que estava passando de memória para a história. À medida em que as pessoas conseguiam transformar aquela experiência em um discurso, através de alguns enunciados, que remetiam o que elas tinham vivido, agora vendo como história. A lama levou, perdemos a nossa, minha infância e adolescência, que passei no lugar que eu gostava. Ficou tudo soterrado na lama, tudo referente ao passado. Esse é um momento, obviamente, de muita dor. Havia pouco tempo que a barragem tinha rompido e as pessoas estavam começando a enfrentar essa realidade, que elas não iam voltar tão cedo para aquele lugar que sempre foi delas, aquele lugar em que elas tinham vivido a sua infância, as suas memórias, as memórias dos seus pais, a memória do lugar, a memória não só da vila, mas a memória daquele rio, a memória daquele espaço, daquela terra. E ali começou-se a pensar nas inúmeras possibilidades de dar um futuro a esse lugar, a essas pessoas e a essa condição, a condição da memória. A luta foi justamente essa forma de construção. A luta pelo lugar e a luta pelo tempo. O resgate da memória, ele é fundamental nessa construção do lugar. Porque sem a memória e sem essa luta pelo tempo, sem essa luta pelos seus vários passados, os passados próprios, os passados mais próximos, os passados mais distantes, não há possibilidade de encontrar uma referência para ir em direção ao futuro. Então, as datas foram todas escolhidas de depoimentos dos moradores de Bento, Paracatu e Barra Longa, e no jornal A Sirene, que foram matéria de uma revista bastante conhecida, Piauí. Então, 30 de julho, o dia de São Bento, que é um dia de referência para aquela comunidade. O dia 22 de outubro de 2016, em que as primeiras pessoas que pensam formar um grupo, que retorna àquela localidade, àquele lugar que elas não reconheciam, mas procuravam as condições de materialidade para reconhecer, para se reconhecerem ali. O dia 22 de outubro foi a primeira noite que o recém-criado Loucos por Bento, esse grupo passou a noite em Bento novamente. Então, quase um ano depois do rompimento da barragem. Nesse mesmo momento, nesse mesmo conjunto de meses, nós temos a construção do DIC S4. O DIC S4 foi um problema para a comunidade de Bento, embora fosse algo pensado para
guardar esses resíduos, para conter esses resíduos. Mas o dique 4, ele alaga 1/3 de Bento. E mais uma vez a paisagem ela é alterada. Mais uma vez a memória e a experiência do tempo é alterada. Então, como lidar com mais essa interferência, com mais uma quebra, com mais um estremecimento do tempo? E esse estremecimento ele se deu de diversas formas, não só nessa quebra em relação ao passado, essa perda de experiência, de referência naquilo que havia sido, mas se revela também nas inúmeras possibilidades que foram aventadas para o evento, né? Como o tremor de terra, como o abalo, o sismo, que poderia ter havido para, então, a barragem romper, né? Em 20 de setembro de 2017, enquanto um grupo dos representantes dos atingidos pela barragem estava fazendo uma entrevista coletiva na Casa dos Jornalistas, o então ministro das Minas e Energia estava em Nova York, falando exatamente sobre esse acontecimento. Para os atingidos, era uma tragédia. Para os atingidos, era uma vida que tinha ido, era uma vida em pause, que eles queriam, de alguma forma, tocar o play de novo. E para o ministro das Minas e Energia, uma fatalidade, e sobre a fatalidade não há controle. Então, duas formas totalmente diferentes de lidar com a experiência e de lidar com o tempo. A fatalidade é algo que o passado não pode ensinar. A fatalidade acontece, né? É o acaso. Estudos têm mostrado que, mesmo em regiões que podem ter alguma instabilidade, as medidas podem ser inúmeras. Os estudos de sismologia, por exemplo, incluindo profundidades de tempo que antes não se pensava, como estudos de paleologia, né, indicam a formação do terreno e as várias idades que os terrenos apresentam. E ali, naquela região de Bento, há uma história do próprio solo. Quando nós falamos em cidade, em vila, em vilarejo, pensamos em construções, que é a forma que as cidades vivem, que as cidades se enraizam no tempo. E junto com as cidades, obviamente, as mãos que as construíram. Mas ali também o solo, ele é um personagem, o solo também tem um lugar no tempo. Não só o tempo da natureza, um tempo que parece suspenso, mas aqueles resíduos, né, a força daquela lama que correu no dia 5, a partir do dia 5, ela veio com tanta força que removeu o passado também do solo. E um solo que trazia em si também resíduos de minerações antigas. Então, esse rejeito antigo veio transformar o próprio presente daquele solo. Foram rejeitos sobre rejeitos. Então, o passado do próprio solo veio interagir com o presente. E aí, como esses moradores veem o próprio presente e o tempo daquele lugar que foi deles a vida toda. A dona Bilica, por exemplo, de Pedras, via da seguinte forma essa perda. 2 pés de jabuticaba, 42 anos. Sinto falta de tudo. Mas a marcação do tempo dela era pelo pé de jabuticaba, que ela mesma tinha plantado.
Mais uma sessão a gente explica, de abril de 2016, sobre meio ambiente. A lama arrastou com ela, o lugar deve ser preservado, o local em que vivemos, que envolve todas as coisas vivas e não vivas. Essas milhões de toneladas de rejeitos revolveram as minerações antigas, desde o século XVIII, que inclusive originaram o lugar. E o seu Jerônimo tem uma leitura sobre esse presente que vai se juntando ao passado, dando uma nova percepção, dando uma nova experiência. O desastre possui sentidos diferentes para quem correu da lama e para quem a esperou. A lama percorreu através dos rios, primeiro o Gualacho, depois o Carmo, e aí, atingindo o Doce até chegar ao mar, correu 600 quilômetros. O seu Jerônimo, em São Mateus, esperou a lama. E ele foi vendo a criação dele sofrer. O curso de agricultura orgânica que ele tinha feito simplesmente não fazia mais sentido. E a Mimbira, do território indígena de Caieiras Velhas, em Aracruz, ela, diante do rio, diz que o rio perdeu a sua capacidade nutriz. O rio, para ela, era uma mãe. Ela sempre, nas suas falas, coloca essa capacidade do rio de alimentar, com peixes, com mariscos, com ostras, e ela se perde porque não sabe mais o que esperar do rio. O rio não é mais mãe, o rio não tem mais aquela capacidade. O que será, então, do tempo do rio? Essa região, pessoas, agentes e o próprio solo vivem um presente de extrema instabilidade. As próprias amostras que são retiradas do solo, elas mudam com muita rapidez, porque a poeira muda. Então, se essa camada mais superficial ela é estudada, daqui a pouco ela já apresenta alterações, exatamente por sua capacidade de mudança, a sua dinâmica. E lembrando, esse Loucos por Bento, e eu vou terminando minha fala, é um retorno a essa questão da quebra no tempo. Essa experiência que antes se pensava a diferença geracional, os jovens não conseguem pensar a partir da experiência dos mais velhos, e aí se dá a diferença e se pensa a aceleração do tempo. Ali todos estavam diante de uma experiência de quebra. Não havia mais nada dali de 5 de novembro em diante que eles pudessem pensar como uma experiência comum. E todas as vezes que os moradores de Bento vão à cidade, qualquer objeto que achem vira a condição de materialidade para uma permanência no tempo. Eles estão em busca ainda do espaço, mas a luta nesse momento, a luta e o luto é por estarem ainda diante do tempo. Muito obrigada.